Olá, boa noite para você, menino, menina, moça, rapazes, homens e mulheres. Muitíssimo obrigado a todos que vieram a comparecer a esta live. Live do dia 17 de 8 de 2023. Muitíssimo obrigado por vocês estarem adentrando. Muitíssimo obrigado a você que vai ver esse vídeo depois. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela atenção. Hoje vamos ter um convidado muito bacana, vocês vão adorar, é o Ricardo Jim. Ricardo Jim é uma pessoa excepcional, uma pessoa maravilhosa e vamos conversar um pouquinho com ele, viu? Enquanto isso, vamos esperar chegar mais pessoas aqui na live, para nossa live, como sempre, ter aquele grande engajamento e muitas pessoas virem até nós mandando perguntas, curiosidades. Vocês podem fazer essa participação, vocês devem ter essa participação, porque ela é ao vivo, estamos fazendo para vocês com muito amor e carinho, viu? Deixa eu ver já quem entrou aqui. Eli de Maria Lima, muito obrigado. A Lucilita, obrigado pelo seu carinho. A Regina Ramos, deixa eu ver quem mais tá entrando. Mira Silva, Armado Ferreira, obrigado. Maria Raquel Silva, obrigado pelo seu carinho. Muitíssimo obrigado a todas as pessoas que estão aqui junto conosco nessa live maravilhosa. Aqui o nosso amigo Ricardo Jim já entrou, então vamos começar o nosso bate-papo com ele. Ricardo, manda um pedido para poder te aceitar aqui na live, por gentileza. Tudo bem? Chegou, Ricardo Jim! Eu tô curtindo a música, peraí. Rapaz, esse é o Ricardo Jim! Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite de estar fazendo parte dessa live. Com toda certeza, foi um grande presente para mim e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, viu, Ricardo? Eu que agradeço pelo convite, viu? E eu espero que as pessoas gostem do nosso bate-papo aqui. Com certeza, vão gostar sim. Ricardo, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para você como é que é a sensação de parecer com uma celebridade tão maravilhosa quanto Jim Carrey? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? E a sensação, ela não existe uma sensação, né? Ela é natural. É tipo, eu fico com muita vergonha, na verdade. Eu fico bem envergonhado. Porque quando a pessoa fala assim, você parece muito com o Jim Carrey, aí eu, na mesma hora, eu falo assim, cara, não faz isso não, porque eu me transformo. E essa transformação é que nem aquele filme do Eu Mesmo, Irene, que nem o do Chaves. Não, qualquer coisa, tipo, por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Eu estou conhecendo você falar isso que eu acabei de dizer. Pô, você parece com Jim Carrey, vai. Oi, Everton, prazer, meu nome é Ricardo, tudo bem?
Tá certo, mas é isso mesmo, né? Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa Não, você não muito entendeu. importante. Você não entendeu. Vamos fazer uma simulação de como é que as pessoas me abordam quando falo que eu sou parecido com Jim Carrey. Eu tô chegando falando assim: Oi, Ah, Everton, meu nome é Ricardo, prazer. tá. Nossa, Ricardo, você parece Jim Carrey. Ah, não acredito nessa. Já vem, incorpora, né? É, Nossa, mas os três jeitos assim é muito bacana que você pega, né? é muito treinamento, foi muito treinamento. Desde adolescente eu assistia filmes do Jim Carrey, eu conheci ele assistindo Máscara em 94, eu tinha 13 anos de idade. O Máscara foi o primeiro que você assistiu. Você falou, cara, é esse o filme, né? Foi, foi. Inclusive foi o filme que trouxe o Jim Carrey para o Brasil, né? Porque ninguém conhecia o Jim Carrey. Uhum. E E agora eu só quero, antes de a gente entrar nesse mundo, desculpa te cortar, eu queria primeiro saber quem é essa pessoa maravilhosa que é o Ricardo. Por favor, se apresente antes de tudo, né? Porque, como você falou, a primeira coisa que vem na cabeça, nossa, ele parece com o Jim Carrey. Mas antes disso, existe uma pessoa maravilhosa que tem uma história muito bacana, que vale muito a pena conhecer, que é a sua. sim, bem, meu nome é Ricardo Caldeira. Eu naturalmente eu nasci em 81, né? Eu sou pisciano e com acidente em Áries. Então, eu sou Charlie e Hank. Ótimo, é uma mistura muito boa. A calmaria e a confusão ao mesmo tempo. Exatamente. Eu sou filho de pai militar mãe psicóloga, né? E Natural do Rio? natural do Rio. Sou carioca, né? E, e a minha primeira paixão que veio à minha mente com relação ao cinema foi assistindo o filme do Charlie Chaplin aos 8 anos de idade. Você lembra qual foi o Lembro. filme? Ah, Era 80. O Banco, o nome do filme. Ah, já assisti. É muito bom É, mesmo. tinha um festival Charlie Chaplin que passava na TV educativa na época, né? Que é TV Cultura, hoje em dia, Uhum. ou TV Brasil, né? Então, passava o Festival Charlie Chaplin, acho que era uma vez na semana, alguns curtas dele, né? E, pô, eu, aos 8 anos de idade, ficava maravilhado de assistir um filme mudo que só tinha expressões corporais, né? E eu Uhum. comecei a gravar em fitas de VHS, de videocassete, na época, e eu ficava imitando os trejeitos do Chaplin, né? E a partir daí que nasceu essa facilidade em poder fazer expressões faciais, corporais, né? Claro, às vezes quando a hérnia deixa, né? Mas aí tem o advento do Jerry Lewis também, que eu acabei de fazer um pouquinho, né, da expressão Hum. facial do Jerry Lewis, na qual o Jerry Lewis ele é uma inspiração para um monte de artistas, né? O Jim Carrey, pô, ele é o sucessor do Jerry Lewis nas caras e bocas, Hum. né? E mas a partir daí eu virei uma pessoa assim que virei apaixonado por cinema, né? Uhum. Eu alugava, era lei, não era só fita de videogame, né? Era de filme também que eu alugava às sextas-feiras ao sair do colégio e devolvia só na segunda-feira, E entendeu? rebobinar. Então tinha que rebobinar a fita, senão pagava multa, né? É verdade.
E uma coisa que eu acho muito bacana, assim, é que além de você, muitas outras pessoas que trabalham com cover que eu vim entrevistar, que foi o Kiko e também foi o Zaka, o nosso amigo em comum, o Zaka. É. Ambos falaram sobre Jerry Lewis. É muito engraçado. Olha, também sabe fazer o Kiko, olha. Que coisa, não? Então, então é um ponto muito incomum, né? Que tem assim, querendo ou não, todo mundo é da mesma geração, foi crescendo, vendo esses grandes nomes e tornaram referência para eles, né? Assim como para você. Eu estava vendo até o seu programa lá no The Noite, que foi sensacional. Quem puder ver, tá lá no YouTube. Ele e o Michael Mask arrebentando, foi muito bom na época da pandemia, né? Foi. E foi muito gratificante em te ver lá, porque eu conheci você no TikTok, né? Ou não pode falar, tem que no TT. E, cara, vendo você lá, eu me senti representado e honrado. E eu não costumo ficar muito tempo acordado, mas eu fiquei nesse dia só para ver você e o Michael Mask, só para poder dar credibilidade a vocês. Poxa, eu me sinto honrado em receber esse tipo de feedback e eu queria acrescentar que o Michael Mask, eu já o conhecia, né, há anos, desde quando ele estava começando na estrada, né? E eu já era fã do Michael Mask. E a partir do momento que veio a pandemia, eu entrei no TikTok, eu comecei a ter contato com o Michael Mask no TikTok. E aí a gente começou a trocar número de WhatsApp. E a gente se conheceu primeira vez no programa do Danilo Gentili. E foi uma sensação inenarrável, porque duas coisas. Eu, quando criança, eu me imaginava sentado naquela poltrona do Jô Soares 11:30, que era do SBT, né? Sim. E eu, uma vez também, quando ele foi para a Globo, eu me imaginei também sentado um dia naquele sofá sendo entrevistado. E aí, de repente, eu apareci sendo entrevistado também num sofá, num talk show, pelo Danilo Gentili, né? E detalhe, o estúdio do Danilo Gentili é o mesmo estúdio usado pelo Jô Soares 11:30. Então, olha só isso, cara. É praticamente a lei da atração. É só dar tempo ao tempo que as coisas acontecem. É exatamente isso. É isso que eu falo. O poder da atração ela é muito forte. E ela que nos guia. O Jim Carrey, ele tem uma parte muito bacana, eu creio que você conhece essa história, que ele pegou um cheque em branco, colocou dentro da carteira e falou que um dia ele ia ganhar em uma produção, se eu não me engano, um valor de 4 milhões de dólares, não foi isso? E ele chegou a ganhar. 14. Isso. 14. 14. Obrigado. Então, a lei da atração ela é muito forte. Qual foi o filme que ele ganhou esse valor? Você lembra qual era? Debi Lloyd. Debi Lloyd, aí, ó. E o Debi Lloyd, vocês viram na chamada que ele tava de Debi Lloyd, tava de Ace Ventura. Olha, eu amo as suas dublagens, os seus conteúdos. Tanto aqui no Insta como nos aplicativos vizinhos, você manda muito bem. E eu gostaria de saber também, uma coisa muito legal, de onde veio essa ideia do Vitor. O Vitor é muito legal também, cara. Ele apronta todas, né? É. Eu tenho até que olhar assim para ver se ele não vai aparecer. Não, o Vitor, ele é um personagem que eu criei no início também do TikTok. Eu fazia muita sketch chamado Pensamento do Dia, né? E eu falei assim, cara, eu acho que está na hora de acrescentar um personagem. Mas que personagem eu vou criar? Não tem ninguém para poder, né? Tipo, meu pai não ia participar, minha mãe não ia participar. Meus pais, eles são muito reservados, né? Para isso. Então... Eu sei muito. Oi? Sei muito bem como é que é. Então você entende. E acredito que a audiência também esteja entendendo, né? Então, assim, então tive que criar um personagem fictício.
Então, quem é o Vitor? O Vitor é o Ricardo aos 9 anos de idade. Caramba, uma autorrepresentação. Exatamente. Então, eu estou me retratando quando eu era aos 9 anos de idade, arteiro. E ficou muito show. Você colocou isso nos vídeos e fica muito engraçado. Principalmente na hora que você quer pegar o Vitor, você lembra muito o Homer quando ele tá com raiva do Bart e quer atacar ele. Pois é, isso acaba sendo uma coincidência e acaba sendo identificado, né? Mas a intenção foi justamente essa. Pô, vou colocar um personagem fictício que é arteiro e que tem uma interação ali e que gera uma expectativa nas pessoas perguntando, ué, quem é esse Vitor? Como você perguntou agora, quem é esse Vitor? E as minhas respostas sempre foram, é um pentelho que fica me enchendo o saco o tempo todo. E das vezes que ele não aparecia, passava um tempo não aparecendo, perguntava assim, ué, cadê o Vitor? Aí eu falava assim, eu dei Rivokids nele, ele tá na casa dos pais, deixa ele quieto lá, sabe? Porque se botar o Vitor o tempo todo, enche o saco, entendeu? Então é bom deixar um pouquinho de saudade do Vitor, aí uma hora ele reaparece. Não, realmente, ele tem essa criatividade da infância, né? Que coloca um brilho a mais nos seus vídeos. Eu acho muito legal. Eu gostei bastante da sua sacada, que eu acho que isso que faz a diferença. Na hora que você vê uma oportunidade e se mostrar ao mesmo tempo, coloque isso em vídeo. E é muito complicado fazer conteúdos diariamente, né? Sim. Assim, eu não consigo nem fazer diariamente. Só para você ter uma ideia, eu não consigo fazer diariamente. Então, muitos dos vídeos meus eu faço num dia só, por isso que a maioria deles eles aparecem sim com a mesma blusa, com a mesma roupa, Uhum. entendeu? Então, assim, então, num dia da semana eu faço vários vídeos. Se tiver que trocar alguma blusa, porque tem algum personagem que precisa trocar de roupa e tal, para não ficar a mesma coisa, aí eu faço isso, mas normalmente eu costumo fazer pelo menos uma vez na semana ou duas, né? E isso é muito legal, porque isso mostra que você tem um comprometimento muito grande, né, em lançar os vídeos, porque tira um dia para poder gravá-los. Eu também sou do mesmo jeito, porque às vezes a gente vai fazer outras coisas no decorrer da semana que não iria dar para a gente fazer um vídeo, né? Não daria. Na pandemia era até mais fácil, fazer todos os dias. Eu até me lembro muito Uhum. bem que quando eu ficava até altas horas da madrugada fazendo vídeo, né? Não tinha nada para fazer, né? Então, Exato. é, quando eu acordava, eu tomava meu café da manhã. Eu estava na casa dos meus pais nessa época, né? Eu Uhum. tomava meu café da manhã e assim que eu terminava de tomar café da manhã, mesmo com sono, eu falava assim: peraí, deixa eu fazer uma coisa que só eu vou saber fazer, porque ninguém vai fazer por mim. Que é o quê? É fazer vídeos. Porque era o que estava entretendo todo mundo, era o que estava eu estava conseguindo mostrar alegria para as pessoas essas que estavam precisando ter alegria nas suas residências, né? Porque a pandemia assolou de uma tal forma que deixou todo mundo em depressão, com ansiedade, em pânico, separações em massa, né? Enfim, mortes gigantescas. Então, assim, o papel do artista, no caso, ele serviu muito para poder entreter aquelas pessoas que estavam sofrendo com crises, com essas crises de ansiedade, né? Uhum. Mas antes mesmo da pandemia, você já fazia vídeos, né, para a internet. Já, a long time ago, há muito tempo atrás. Foi entre 2004 a 2007. Tinha uma plataforma chamada videolog.tv, né? E Uhum. esse sim eu fazia vídeos também com
dublagens, pantomima, máquina de escrever, que nem fiz no De Noite, entre Uhum. outras, mas eu fazia sketches, né, autorais. E o TikTok, quando surgiu, ele veio com uma facilidade de já tá tudo pronto, a gente só dubla, né? E a gente só Exato. faz as expressões corporais. E tá tudo certo, né? Uhum. E ficou muito bom, casou direitinho, entendeu? Ah, entendo. E foi nessa mesma época que você começou a fazer os vídeos que veio a ideia de também fazer algumas sketches, alguns vídeos relacionados ao Jim Carrey? Olha, a sugestão para eu ir para o TikTok foi de um amigo meu que ele faz stand-up em São Paulo, né? Chamado Diogo Rastichong, tá? Ele foi o grande responsável, eu falo que ele foi o culpado por eu, por eu ter ganhado uma visibilidade, né, numa plataforma durante uma pandemia, que ele me incentivou. Eu estava num processo, eu tinha recém-separado, tá, num casamento de 13 anos e pouco, e eu estava na casa dos meus pais e eu estava bem cabisbaixo, estava bem deprê. E aí eu comecei a fazer stories andando pelo condomínio dos meus pais, não filmando o meu rosto, mas filmando somente eu falando por trás, fazendo uma Uhum. narração dos vídeos que eu fazia nos stories e, ao mesmo tempo, vinham as pessoas e falam assim: Poxa, Ricardo, faz tempo que eu não escuto você, eu não vejo você fazendo graça na internet, essas coisas. Aí veio esse camarada aí que eu acabei de citar e falou assim: Cara, por que você não vai no TikTok e imita o Jim Carrey, cara? Você vai bombar. Faz o Jerry Lewis também, cara. Aí eu falei, eu fiquei assim, meio pé atrás. Aí ele me mostrou alguns vídeos de pessoas que faziam isso também. Aí eu falei assim, cara, eu vou. Tá, aí eu comecei a namorar um pouquinho o aplicativo, etc. E aí eu fui. E aí, nisso aí, cara, quando eu fiz um vídeo, fiz um vídeo do. Primeiro comecei a fazer os vídeos do Jim Carrey com a voz original, porque eu cresci assistindo os filmes dele com a voz original, tá? Uhum. E aí eu li um comentário de um, de um, de um, de uma pessoa que disse assim, cara, se você fizer esses vídeos com a dublagem original, vai bombar. Aí eu falei assim, cara, eu nunca assisti os filmes do Jim Carrey com as dublagens originais. Aí eu fui pesquisar. Aí eu peguei um do Grinch. Aí eu fiz, Uhum. aí eu fiz um vídeo do Grinch de um dia para o outro. Eu fiz esse vídeo, eu publiquei, acho que foi umas 10 horas da noite, 10 e meia, por aí, da noite. Quando acordei, o vídeo já estava quase em 1 milhão de visualizações. Caramba! Que sensação maravilhosa que você teve ao acordar, hein? Nossa, aí quando eu falei assim, cara, eu vou repetir o que eu falei no programa do De Noite. Que droga é essa que eu tô gostando muito, sabe? Aham. Então, cara, isso virou uma nova droga para mim. Aí pronto, ferrou. Aí fui chamado para fazer lives, várias lives, entendeu? Hum. Então, o convite para o Danilo Gentili, eu nem esperava que isso fosse acontecer. E aconteceu foi no ano seguinte, né? Era para acontecer em abril, mas ele tinha pegado o Covid e aí aí foi transferido para junho. E aí eu Hum. e o Michael Mask fomos lá no SBT fazer Mas quando veio o convite, já veio falando, foi pelo WhatsApp, foi por ligação, já falando que você ia fazer com o Michael Mask, como é que foi? Bem, eu vou começar do início, né?
primeiro lugar, eu tive uma entrevista com o Roger Turquette, que ele era repórter do SBT. Inclusive, o último programa que ele participou no SBT foi o Fofocalizando. Então, a partir daí, ele disse que iria me indicar para a produção do Danilo Gentili, né? Então, aí em abril, a produção me procurou pelo WhatsApp. E aí, a partir daí, eles pediram falar, o pessoal uma pessoa me ligou, da produção, me ligou, pedindo para contar essa minha história, para fazer o chamado storytelling, né? Para o apresentador ter em mãos as coisas que ele tem que perguntar, entre outras coisas, né? E aí, aí me perguntaram, quais personagens do Jim Carrey você faz? Eu falei assim, cara, eu faço todos os personagens, só você me mostrar aí o que você tem. Né? Eu faço todos os personagens do Jim Carrey. Né? Aí eles elencaram o Debi Lloyd, o Ace Ventura e o Eu Mesmo Irene. Aí foi uma coisa assim que, nossa, teve até gente da minha família que duvidou que isso estava acontecendo, né? Não, realmente, até eu, não, foi o que eu falei, eu não esperava que em um ano eu iria aparecer no Danilo Gentili. Eu estava dando uma margem aí de 5 anos, mas tinha gente já proferindo isso para mim, dizendo que eu iria para o Danilo Gentili daqui logo, logo. Eu dizia, não, eu para o Danilo Gentili não vou mesmo, entendeu? Mas aí eu acabei indo, cara, para você ver. Um sonho realizado, realmente, né? É até no mesmo estúdio que começou os talk shows no Brasil. Exatamente. Muito bom. E depois desse programa do Danilo, você foi também em outros programas de televisão? Você começou a se apresentar mais? Você se apresenta em eventos de firma, casamentos, sei lá, enfim, em outros eventos? Não, na verdade, eu não apresentei mais nenhum programa de televisão. Já recebi convites, mas infelizmente por conta da pandemia, eles acabaram sendo cancelados. Mas já participei em podcasts, tá? Participei também de muitas lives, assim como essa, né? Sobre eventos, eu já cheguei a participar de alguns eventos, mas não grandiosos, porque aqui no Rio de Janeiro não tem, não é como São Paulo, por exemplo, entendeu? São Paulo é como se fala, é a terra das oportunidades, né? Se eu tivesse morando em São Paulo, talvez seria até mais fácil de ter conseguido isso. É verdade. E tipo assim, no local onde eu moro, que é em Brasília, todo mundo fala, você quer crescer? Você tem que ir para o Rio ou para São Paulo. Aí eu fui ao Rio de Janeiro recentemente. Adorei. Lugar muito bonito. Parece que você está tipo num cartão postal a cada lugar, né? Mas eu vi que a dinâmica realmente é um pouco diferenciada. Porque São Paulo, rapaz, não para. Não para, não para. Rio de Janeiro, chega assim na parte já da tardezinha, o pessoal gosta mais de ficar na praia, ficar mais tranquilinho, jogar prosa fora. Tem essa parte particular, tipo como se fosse do interior. Eu achei isso muito bom. Mas, pelo que eu vejo, igual você, se você quer crescer realmente na parte artística, não tem jeito. É São Paulo, né? Com certeza. Com certeza. Isso um dia há de acontecer. Vai sim, pelo seu talento, com toda certeza, menos de um ano. Vai por mim. Pode gravar sua live, olha o que eu estou te dizendo. E deixa eu te perguntar, você ganhou um concurso, não foi isso? Em 2008, lá do Omelete, né? Foi. Foi um concurso de sósia. Desculpa. Não, pode falar. É isso que eu queria saber. Então, um concurso de sósia do Jim Carrey. Eu mandei um vídeo para eles
de eu fazendo a transformação do Charlie para o Hank. Daquela primeira transformação dele no supermercado, no Eu e Mesmo Irene. E em troca iria ganhar um pôster autografado do filme Sim, Senhor. Por quê? Porque o Jim Carrey, na época, ele veio ao Brasil para lançar os Pinguins do Papai. Né? E eu ganhei esse pôster autografado, que ele está aqui. Nossa, olha só, gente, que bacana! Um lugar realmente onde deve ficar, bem visível para todo mundo. Exatamente. Então, quando eu ganhei, eu não morava aqui ainda. Ele ainda estava enrolado num tubo. E aí, quando me mudei para cá, eu fiz esse quarto aqui de cinema, né? E aí, como dá para perceber, né? Tem um monte de quadros aqui, né? De cinema, etc. Para ter essa temática. Só que o quadro do Jim Carrey tinha que ser o central. Entendeu? Sim. Pô, a assinatura Sim. do Jim Carrey, cara. E fora também dos produtores, do diretor. De toda a produção, né? Exatamente. E quando você ouviu o seu nome, assim, o Ricardo ganhou, qual foi sua sensação na hora? Eu mesmo já te falo. Eu ganhei uma vez, só para tu ter ideia, na Loto Fácil, fiz 14 números, não foi nem o prêmio total. Eu já fiquei com febre. Caraca! Cara, se eu ganhasse 14 números na Loto Fácil, caramba, eu também. Não, tinha dado Oi? R$ 200. Eu fiquei felizão, fiquei com febre. Porra. Porque são 15 números para ganhar. Não, para você ver, né? Quando a gente não gera expectativa numa coisa, né? E deixa a coisa fluir, eu acho que dá mais certo do que você fazer as coisas assim, meio que atropeladas, entendeu? Porque se você fizer correndo, ele eu acho que você vai se atropelar muito. Se você exigir demais e sair da sua essência original, né? Você não vai chegar no lugar onde você chegou. Vou voltar a dizer a questão do Danilo Gentili. Se eu ficasse assim, cara, eu tenho que ir no programa do Ratinho, eu tenho que ir no programa da Eliana, eu tenho que ir no Danilo Gentili. Eu deixei as coisas fluírem. Falei assim, calma, gente, eu lidei com essas pessoas. Essas pessoas falaram isso. Não, a gente tem que fazer vídeo para aparecer no Ratinho. E lá no... Qual é o nome do programa? Até esqueci. Era 10 ou 100, sei lá. Enfim. 10 ou 1000. 10 ou 1000, né? Então, eu falei assim, caraca, calma, vamos fazer as coisas com calma. Né? Vamos fazer fluir naturalmente as coisas e tal, mas vamos fazer do nosso jeito, né? Enfim, acabou que o grupo se separou no início, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou seguir o meu rumo, cara. Não vou ficar nessa vibe de pressa, não, cara. Vou deixar seguir, fluir. Que quem pressa se atropela, né? Exatamente. Não é questão assim, tipo, não é que eu não tivesse um projeto. Eu tinha um projeto. Sim, eu tinha um projeto. Mas as coisas grandiosas foram acontecendo conforme as minhas aparições, os meus trabalhos, as minhas atitudes. É aquilo que eu falo, pô, se eu não fizer por mim, quem é que vai fazer? Exatamente. Exatamente isso. É um pensamento, é lógico, né? Digamos, se você quer uma coisa, você tem que parar, analisar como você vai fazer para chegar até lá. E o principal, acreditar no seu potencial. Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Não é verdade? Não é? Exatamente. E eu recebi uma pergunta aqui, muito interessante, enquanto conversava com você.
qual é o filme que você mais gostou assim do Jim Carrey? Que você achou muito engraçado? Ace Ventura. E por falar em Ace Ventura, na chamada, você pegou os jeitos dele muito bem. Tipo, pegar assim, fazer assim. Cara, você treinou bastante, né? Sério mesmo. Porque eu sou muito fã dele, eu não consigo chegar nessa perfeição. Olha só, não, me conta, como é que você conseguiu fazer isso? Eu não consigo, não consigo, ó. Já tentei fazer isso aqui, não vai. Como é que você faz? Cara, eu só conseguia fazer com uma sobrancelha. Aí, quando eu assisti o Ah, Ace Ventura 2 e eu vi que ele conseguia fazer isso, falei assim, gente, eu tenho que hum, fazer isso também. Então, eu ficava tentando fazer, eu acho que era essa sobrancelha que não conseguia fazer. Eu só conseguia. Não, era essa que eu conseguia fazer. Só que essa eu uhum, não conseguia. Aí eu tentava fazer força. Até mesmo dirigindo o carro, sozinho, eu hum. ficava fazendo força, né? E aí eu conseguia, naturalmente. Caramba, eu já tentei. Desde aquele filme que ele fez, que foi O Todo-Poderoso, que ele olhou assim pro retrovisor e fez assim. Rapaz, eu tentei, juro, não consegui. Isso, essa cara. Ele imita o Clint Eastwood Não, nessa cena. isso, exatamente. É. Que ele pega até uma arma. É. Foi meio E eu, cópia do Mentiroso essa cena, né? Essa parte quando ele começa a descobrir que é Deus, né? Quando uhum, ele, é a mesma coisa quando ele descobre que não consegue falar mentira e só a verdade, né? exatamente. E diga-se de passagem que o Mentiroso, por incrível que pareça, foi o primeiro filme que eu assisti dele. Depois eu fui totalmente contramão. Aí depois que eu assisti o Máscara, mas eu fiquei apaixonado por esse filme num grau que tudo que lançava desse filme, eu fazia questão de procurar, de ter, de comprar. Eu sendo um moleque mesmo na época, eu fazia de tudo, porque eu achei muito incrível, né? Que a temática era o seguinte, um advogado que não pode mentir. É, é umas ideias assim tão simples, mas tão brilhantes, não é isso, Ricardo? Sim, com certeza. É uma coisa assim que é inusitada. Olha só que história bacana, né? Um advogado que não pode mentir. E ele tem muito isso, né, nos filmes dele, do inusitado. Sim, sim. Do inusitado e muitas improvisações também. Ele é recordista em improvisações. Uhum. Tem uma cena que ele fez, que ele estava dentro lá do carro, junto, fazendo debiloide. E eu achei muito engraçado, não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas é uma cena tão simples que eu morri de rir. Tipo, o Lloyd olha pro Deb e o Deb tá assim, ó, no carro. Falando que tá, tipo, correndo, como se tivesse. Eu faço isso até hoje. Seu E tem, de carona é e tem uma outra cena também, né? Que ele pergunta assim: Você sabe qual é o pior som do mundo? Ah! Isso também não estava no roteiro. mas ficou ótimo, excelente. Eu acho que isso que é o legal, né? É, com certeza. E você já teve que improvisar muito assim, não só no trabalho. Você trabalha só com internet hoje, Ricardo? Como é que está sendo? Não, então, eu sou atualmente eu estou na luta em voltar ao mercado de trabalho, né? É, eu andei alguns anos aí desempregado mas eu sou investidor com renda variável na bolsa de valores e ao mesmo tempo administrador de alguns imóveis, né? E Uhum. e aí assim, eu faço alguns eventos que surgir aí para fazer eu faço, né? Então é assim que tenho o meu sustento, mas voltar ao mercado de trabalho é minha prioridade. No entanto, que Uhum. eu contratei uma consultoria de carreira para poder dar uma atualizada no meu currículo, entendeu? Que... Uhum.
E como é que eles fazem esse tipo de consultoria? Eles pegam, tipo, fazem uma entrevista contigo, falam, me manda todos os seus certificados, suas experiências, que a gente vai remanejar. Como é que eles fazem isso? Então, depende, assim, depende do pacote. Existem pacotes. É que nem pacote de internet, né? Sim. Eles têm pacotes, né? Eu peguei o melhor que tinha, né? Para poder me atualizar. Então, eles mexem no seu currículo, eles mexem no seu LinkedIn, eles fazem técnicas de entrevistas com você, eles fazem teste comportamental também em você. É, eles ensinam como você buscar a vaga, eles verificam se você precisa fazer uma. Para você se readequar ao mercado de trabalho, você precisa fazer um teste. Uhum. Não é psicotécnico, não, é teste Vocacional. vocacional. Boa, obrigado. Covid faz isso na gente. Então, então eles trabalham dessa forma, dessa maneira. Uhum. E aí, Entendi. Não. e aí, então eu tiro um tempo, né, também do meu dia para poder fazer isso. Então por isso que eu falo assim, quando eu faço vídeos, tem que ser um dia só, pelo menos, ou dois, né? Porque também tem a minha vida particular, né? Eu gosto de fazer academia, eu gosto de sair com os amigos, né? Entre outras coisas, ver meus Sim. pais. Uhum. Não, mas tá certo. Eu acho que por muitas vezes as pessoas ficam pensando que a gente está todo dia lá gravando. Eu mesmo sou igual a você. Eu faço o possível assim, para tirar um dia da semana. Normalmente é os domingos. Eu vou, faço e vou jogando no decorrer da semana. Fica muito mais simples e fica muito legal que você já está com aquela energia, né? Você sente essa energia quando você está fazendo as gravações também? Não, a energia, primeiro, você tem que haver uma identificação. Já começa por aí, né? Daí vem a Uhum. energia. Assim, você tem energia para você, tipo, estar disposto a ver qual vídeo que você vai se identificar e aí você se identificando, você vai ter energia para você poder reproduzir. Exatamente, é isso que eu digo. A gente tem que se sentir, né, confortável para poder fazer. Um exemplo, o meu nicho antigamente era de comédia. Porém, conforme a pandemia, eu sempre tinha um caderninho que eu escrevia alguns pensamentos. Aí eu coloquei esses pensamentos e começou a dar muito certo, repercutiu muito. Então eu falei, cara, vou sair um pouco desse nicho da comédia. Foi aí que eu conheci o Zaca, foi aí que eu conheci você também. E eu olhei assim e falei, cara, eu acho que o meu nicho está mais pro outro lado. Você também já tentou outros nichos para tentar se adequar? Ou você falou, não, o meu nicho é esse daqui, eu gosto realmente desse nicho? Não, então, conforme eu estava falando, né? Eu sou formado em ciência da computação e design gráfico, né? Mas Uhum. a minha atuação, eu já atuei como web designer e atuei em áreas administrativas. Mas esses foram os únicos nichos fora da curva. E eu tive que largar a faculdade de teatro quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada, porque eu não consegui conciliar, entendeu? Uhum. Então, eu não concluí o curso, né? E até hoje, até então, eu não tenho um registro chamado DRT, que é o de ator, né? Para poder Uhum. trabalhar na área. Então, eu tive um hiatus vamos botar aí, de 13 anos e pouco ao longo desse período aí que eu fiquei. Por isso que eu não apareci mais, por isso que eu virei uma novidade na pandemia, porque as pessoas acham que eu caí de paraquedas. Eu não caí de paraquedas, eu só voltei, né? Só que eu só voltei a fazer vídeos, só que de uma outra forma, né?
Uhum. Então, a minha expectativa é que isso prospere, que afinal de contas, o tempo passa. E não vai dar para ser sósia do Jim Carrey aos 60 anos de idade. Verdade. Não, mas assim, tem gente que consegue. Só para ter ideia, teve um sósia do Silvio Santos que eu achei muito bacana, que ele começou pequenininho. E ele está hoje com 60 anos e até hoje ele faz as imitações. Aí depende muito, né? Nossa, eu não sei quem é. Tem tanto sósia de Silvio Santos aí. É, tem muito meu. Eu mesmo já fui sósia do Silvio Mas também por eu um bom também, tempo. mas eu também sou sósia do Silvio. Oi! Ah, Ai, você também é! eu também sou! Oi! Ai, boa, boa sacada. É bem bolado, bem E bolado. bem bolado, bem bolado. Leva 100. Assim, na sua vida, no seu cotidiano, como é que é a recepção das pessoas ao ver seus vídeos, pelos comentários? Porque, querendo ou não, os comentários nos estimulam, né? Tem uns que a gente deixa para lá que são os famosos haters. E eu queria saber como é que você se sobressai com os haters e também com as mensagens bacanas que as pessoas mandam para você. Em primeiro lugar, eu nunca, assim, não é que nunca. Problema com hater, não tive tanto, porque pouquíssimas pessoas falavam que eu fazia muito forçosamente o personagem. Era muito forçado. Uhum. Então, eu só excluía, né? Ah, Certo? só excluía. Agora, os maiores feedbacks que eu já recebi foram: pô, depois que eu vi seu vídeo, eu acordei sorrindo. Ricardo, por causa dos seus vídeos, eu consegui largar as drogas, sabe? Caraca. Então, Uhum. eu tô com depressão e você arrancou uma risada de mim. Então, assim, esse tipo de feedback era o que mais me motivava a fazer mais e mais e mais vídeos, entendeu? Era meio que assim, tipo, eu me botava uma bigorna na, na- na- Uhum. sobre os Nas- ombros e eu falei assim, cara, eu tô fazendo bem para um monte de gente, eu vou continuar. Porque isso não deixa de ser um trabalho voluntário, né? Você está Uhum. ajudando as pessoas a prevenir suicídios, né? Inclusive, por falar nisso, eu lembrei de uma situação. Teve uma pessoa que eu tive que conversar com ela por direct porque ela estava pensando em se matar, tá? Sério? Caramba! Estava E, pensando em se e como é matar. que foi essa situação para você? Não, eu de início, não é que eu não acreditei. Eu fui, eu fui manivelando o negócio, né? E aí Uhum. eu fui conversando com ele, né, a respeito, com ele ou ela, tá? Não vou falar qual é Uhum. né? Não O vou gênero, expor a pessoa. tá Mas, certo. mas até hoje essa pessoa, ela fala comigo no direct, né? Ela ainda existe, mas não fala tanto. Quando eu dou umas Uhum. sumidinhas assim, que acontece de vez em quando, né? Que afinal de contas também sou ser humano e às vezes não estou afim de aparecer, né? Se eu não estou com Normal. a vibe Uhum. boa, pô, vou aparecer, vou mostrar energia ruim para as pessoas? Negativo, né? Então, mas aí ele chega e me pergunta: vem cá, como é que você tá? Você tá sumido e tal. Aí eu falo: não, eu tô tendo uns problemas pessoais, tô resolvendo aqui, mas já já eu volto. Entendeu? Uhum. Então, assim, então, essa atitude que eu tive foi uma atitude assim que eu fiquei assim chocado, né, de conseguir. E eu aposto que isso não é demérito meu. Eu aposto que um monte de artista também já recebeu, salvou muita gente
aí de possíveis suicídios, depressões, é, saída das drogas, das dependências químicas, entre outras coisas. Eu creio que hoje em dia as pessoas estão mais conectadas e esquecem muito de ver a pessoa que está ao lado. Você pode até perceber isso na rua. As pessoas estão andando juntas, às vezes amigos, conhecidos, e estão lá no celular. Então, eu acho que quando eles desligam o celular, eles pensam, caraca, o que eu vou fazer agora se o meu celular está descarregado? Aí olha para a pessoa e às vezes não consegue ter um assunto. Pode ser até um assunto assim tão simples como um vídeo que você assistiu, você conversar sobre esse vídeo, que está faltando mais relações humanas hoje em dia. Você concorda com isso? Eu concordo, e acrescento, tá? Que quando chegou a pandemia, todo mundo achou que ia ser a hora do ser humano darem as mãos. E, na verdade, aconteceu o contrário. Tá todo mundo passando a perna em todo mundo. Tá? Todo mundo virou egoísta. Né? Lamentável. Lamentável isso. Só isso que eu tenho que dizer. Mas nós que temos a essência de passar a bondade, a alegria, essas coisas, nós temos que falar assim, gente, há jeito para tudo, há solução para tudo. Existe gente boa nesse mundo, né? Existe gente boa. É o que eu falo muitas vezes nos meus stories, que eu gosto muito de fazer reflexões, né? Eu misturo comédia com reflexões. E às vezes até mesmo situações pessoais minhas, que aproveito e uso para ver se as pessoas se identificam também, né? Então, assim, quando eu faço isso, eu recebo vários feedbacks da mesma forma, da questão pô, Ricardo, como é que você tem uma energia boa, como é que você é iluminado, etc. E eu, assim como essas pessoas, eu sou ser humano. Eu também tenho problemas, né? Eu não sou só sorriso o tempo todo. Tem horas que eu tô furioso, que eu tô gritando com as paredes. Entendeu? Então, eu não sou, não é que eu seja uma pessoa ruim, não, pelo amor de Deus. Eu trato todo mundo bem, porque ninguém tem nada a ver com meus problemas. Quem está do lado de fora, ninguém tem nada a ver, né? Então, quando eu estou nessa fase séria, essas coisas, eu fico muito introspectivo. Então, por isso que às vezes eu prefiro não aparecer. E é nessa hora que eu sou introspectivo que eu começo a bolar algumas ideias, situações, e aí eu reapareço. Exatamente. Eu acho que é nesses momentos que eu acho que é momentos de autoconhecimento, que a gente está passando por alguma situação, que a gente não sabe muito bem como reagir. A gente fica quietinho, pelo menos eu também sou dessa forma, com o seu eu, pensando em saída, em soluções, e de repente vem as ideias mais inusitadas do mundo, como um vídeo, né? Que a gente que mexe muito com redes sociais, vem um vídeo e a pessoa em contrapartida, quando vê esse vídeo, fala, nossa, me identifiquei, gostei. Isso é tão bacana, porque querendo ou não, é ambos se ajudando. A gente não só ajuda, mas também somos ajudados com curtidas, comentários, as pessoas mandando uma mensagem, poxa, muito bacana. E eu acho muito legal, gente, uma coisa que eu tenho que ressaltar do Ricardo, é que ele é uma pessoa muito humana. Você vai e manda um direct para ele é um dos únicos que eu vejo que responde até rápido, porque é muito incrível. Teve uma vez que eu mandei assim, há muito tempo atrás, eu falei, cara, eu sou seu fã. Eu falei, ele nunca vai ver isso, pensei desse jeito. Aí você, poxa, muito obrigado por gostar, eu fico muito feliz, lisonjeado. Caraca, ele respondeu.
Então, isso que eu tento fazer também aqui, porque isso foi uma coisa que eu peguei com você, que eu achei muito interessante. Estar próximo do público. Por isso que eu estou optando por fazer sempre lives, trazendo sempre pessoas assim maravilhosas, que têm conteúdos para colocar aqui. Aqui já apareceu o advogado, já apareceu o empresário, já apareceu o comediante. Então, todo mundo tem o que ressaltar. Todo mundo tem algo para dizer. E isso é tão legal que a gente vai se vendo nas pessoas. Então, eu queria te agradecer, que eu acho que você nunca sabia disso, nunca soube. Eu gostaria muito de agradecer você, que você me tornou mais humano nessa parte. Que eu tento mandar mensagem para todas as pessoas que me mandam. Às vezes elas podem ficar até com raiva, porque é muitas. Graças ao bom Deus. Mas eu tento, sabe? Porque eu sempre lembro de você nessa parte. Olha, eu até lhe agradeço, né? Assim, eu acho que eu não mereço tanto, mas é, é, assim como você, como eu, como todos nós aqui estamos, que estão assistindo, somos seres humanos falhos também, tá? Então, nós temos os nossos momentos do tal autoconhecimento, né? Temos os nossos momentos de fúria, nossos momentos de tristeza, né? E nossos momentos de alegria, né? Nossos momentos de tesão, né? Pelas coisas, excitação, né? Então, assim, nós não somos robôs. E é lógico, eu, como uma pessoa que está entretendo a outra, eu tenho que dar devida importância a ela, porque essa pessoa, ela merece a minha importância, sabe? Porque foi através dela que eu fui no Danilo Gentili, foi através dela que eu apareci aqui nessa live, foi através dela que eu fui em outras lives e foi através dela que eu ganhei as notoriedades, os eventos, os convites e tudo mais. Exatamente. A simplicidade que nos faz grande, né? Então, é o que eu falo. Quando a pessoa reverbera energias positivas, né? Quando a pessoa ela é grata, o universo sempre vai conspirar a favor disso. Falou tudo. Exatamente isso que eu penso. E, e uma coisa que eu acho muito legal assim, na sociedade em si, é o poder da transmissão. Isso que a gente está falando de energias. Então, o que você falou, não estou muito bem, então não vou aparecer. Cara, isso é ótimo. Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque as pessoas, você tem aquele sentimento, eu tenho que transformar a minha energia em energias positivas para as outras pessoas e não trazer melancolia, tristeza. Porque se você quiser tristeza, liga a televisão, vai ver um jornal para você ver. É importante ver notícias? Mas o que vende é o quê? Desculpa o termo, não gosto nem dessa palavra, mas é desgraça que vende, né? Infelizmente. Pois é, e isso é muito tóxico, né? E a gente está num mundo muito tóxico. Isso já estava começando antes da pandemia. A pandemia só deu uma piorada. Então, essa toxicidade toda, ninguém merece mais, entendeu? Então, por isso que as pessoas estão preferindo ir para as plataformas, assistirem esses conteúdos nossos, inclusive até mesmo aquela, vamos dizer assim, aquela falsa realidade de casais sempre felizes, fazendo seus votos, etc. E a gente não sabe o que acontece nos bastidores, porque eles nunca vão contar. Exato. Né? Isso é verdade. Uhum. E voltando à parte lá do Jim Carrey, eu gostaria de saber uma coisa. Já aconteceu algo engraçado, você imitando ele, que você falou, meu Deus do céu, eu tenho que sair dessa situação. Fiquei meio cabulado, meio envergonhado. Já aconteceu algo assim parecido?
Não, não, eu encabulado não, mas o que já aconteceu foi de eu ter uma namorada que ficou comigo por 2 meses porque ela gostava do Ricardo Jim e não do Ricardo Ricardo. E quando ela terminou comigo, me contou isso, eu, oi? Você não é aquele homem da internet? Eu, oi? Sabe? Então, realmente, isso foi uma decepção. Nossa, fiquei com muita raiva dessa pessoa nesse dia. Ricardo, só para tu ter uma ideia. Eu faço vídeos motivacionais, puxado mais por romance, né? Que a minha forma de pensar, eu sempre coloco nos vídeos. Sim. Aí teve uma menina que chegou para mim, estava conhecendo ela, uma menina bonita, gente boa. Aí falou assim, quando começou a me seguir no Instagram: eu não tenho coragem de me relacionar com você porque você é romântico para todo mundo. Aí eu olhei assim, aí eu falei, uai. Aí eu só cheguei e falei, não, tá bom, muito obrigado, Deus abençoe, pronto. E ela ainda continua me seguindo. Aí eu fiquei pensando assim, cara, é uma coisa meio louca, né? A pessoa fala que eu sou romântico pro mundo, porém, ela falou que só queria um homem romântico para ela. Eu falei, não, eu poderia falar assim para ela, né? É só conteúdos e tal, mas eu falei, não, não vou falar nada, não. Porque as pessoas, às vezes, elas ficam limitadas. Então, deixa ela achar o que ela quer. Eu penso desse jeito. Então, se a pessoa deixou você por conta disso, é uma pessoa que realmente não ia te agregar em nada. Perfeitamente. Perfeitamente. E até foi um livramento. Uhum. Já pensou? A pessoa tá junto contigo e fala, uai, você não é o Jim Carrey? Eu não quero você mais, não. É, a pessoa... Tem gente pra tudo nesse mundo, né? Tem. Inclusive aquelas que querem te sabotar, né? Sim. Porque Uhum. Já aconteceu algumas coisas com seu nome, alguma coisa assim também, Jim? não, eu falo sabotar no sentido de tipo, se você arranjar um relacionamento na qual ela tem ciúme porque você tem trocentos mil seguidores e ela não entende isso, é, e faz querer aparar suas arestas, é sinal que essa pessoa ela não serve para você. Sim, Porque isso é verdade. Porque... as pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Elas podem melhorar, mas mudar Uhum. não pode. Entendeu? Então, Uhum. assim, todo relacionamento tem que ter o quê? É uma construção. Tem a expectativa e a realidade, né? Então, a partir do momento que você se relaciona com a pessoa, você mostra, olha só, meu Instagram é esse aqui. Os meus seguidores falam comigo, ó, ninguém me morde, mas me elogiam, faz declaração. Tem gente que faz declaração, né? E tudo mais. Né? Cara, aviso desde o início. Aí é tudo perfeito no início, é uma lua de mel. Aí chega um determinado momento que isso vira ciúme. E aí, pronto. Aí já deu ruim, né? Aí Exatamente. você já começa a ficar frustrado, já começa a rever, ficar refletindo sobre a relação. Se você acha que vale a pena projetar para o futuro e você ainda acha que vai resolver, que vai ter jeito. E no final das contas o copo transborda. Fala assim, quer saber de uma coisa? Acabou, chega. Já deu. Já deu. Não era para ser, foi um ciclo, valeu a experiência. Próximo, o próximo. Exatamente, é isso que eu penso. Você falou, em poucas palavras, tudo aquilo que eu penso e tento mostrar até para as pessoas. Se a pessoa está contigo pela sua funcionalidade, não é para você. Quer a pessoa que você possa conversar, que você possa falar besteira, né? Que você possa ser você mesmo, autêntico. Porque é tão bom quando a pessoa te aceita da forma que você é, que você não fica pisando em ovos. Que hoje em dia a gente fica muito preocupado em pisar em ovos, agradar. Não. Você sendo você, você está se agradando e agradando a pessoa que realmente o mereça, não é isso? Perfeitamente. Essa coisa do pisar em ovos
Isso acontece muito, porque às vezes até penso assim, gente, se eu for para me relacionar com alguém, tem que ser da mesma área que eu atuo, porque aí essa pessoa vai me entender e vice-versa, né? Uhum. Então vai ter um consenso. Eu penso dessa forma, né? Eu Mas também. sim, E mas ah, assim, eu nunca tive assim, eu tive esses 13 anos de casamento, por exemplo, foi um casamento para mim que foi traumático. Então, eu arranjando um relacionamento, eu tenho que pisar em ovos, porque foi sim. porque foi desse casamento que me fez eu ter as arestas aparadas. E eu percebendo isso novamente, eu caio fora. Você parece muito comigo. Eu também sou desse jeito. Exatamente assim, que eu também já fui casado. A gente, quando é casado, a gente já fica meio assim receoso, porque toda vez que alguém casa, é pensando no futuro, né? Ah, vou ficar com essa pessoa até envelhecer. E no meio do caminho, parece que um quer A, outro quer B. Não que isso seja errado, pode ocorrer. Mas o que é que acontece é que, querendo ou não, alguém sai machucado. Um Sim, sai feliz, não, terminou, o outro sai completamente devastado. E isso, infelizmente, acontece, mas só que a gente tem que pegar essas experiências e fazermos com que não seja geral, regra geral, né? Por isso que nem você falou, a gente tem que procurar alguém que seja igual a nós, no mesmo universo, que fale as mesmas ideias, mesmas conversas, que assim tudo dá certo. sim. Assim, a gente acredita que sim, né? A gente acredita que Sim. sim. Porque a gente vê também celebridades que não dão, né? Uhum, Raríssimas são aquelas que duram até a morte, né? Mas, uhum. mas as pessoas mais novas são assim, né? As pessoas mais novas que Exato, vislumbram isso são assim, né? é verdade. Ó, agora chegando um pouquinho para a parte do pessoal, tem gente que está pedindo para você, se possível, fazer a imitação da transformação do Hank. Sabia? Mais para ficar mais. O pessoal pediu aqui, ó. Sabia que Eu iam deixo pedir bem isso. separado. Eu vou até tentar colocar o tema para você fazer legal, né? Mas antes de eu achar a música, porque vai demorar acho que alguns segundos, vai falando como é que você começou a fazer essa interpretação até chegar ao ponto que você falou, nossa, tá massa. Indo e voltando a cena, entendeu? Indo e voltando a cena, pegando essa trilha sonora que você vai colocar aí e, imitando, fazendo na frente da tela da TV ou do computador, que eu usava muito o DVD do computador, né, para poder fazer isso. Então, e o espelho também ajudou muito. O espelho ajuda. Eu tive um professor de teatro, falar nisso, que ele falava tem que o espelho ele é o pior inimigo do ator ou da atriz, né? E eu chegava e falava para ele, Ah, não, negativo, não é negativo. O espelho me ajudou muito para poder fazer as minhas expressões faciais, né? Para ah. sentimentos, caras e bocas, enfim. É engraçado, né? Todo mundo tem uma visão. Isso que é o legal também, né? É, Para uns pode ser uma coisa ruim, para outros é coisa maravilhosa. Eu, pelo menos, eu adoro o espelho. Não? Eu fico me vendo, fico fazendo caras e bocas não, também. até Ó, hoje. achei a música. Mas termina, conclua. Não, então, até hoje eu sou assim também. Até hoje eu Uhum. sou assim. Eu converso sozinho comigo mesmo no espelho e fazendo E caras e bocas responde. também. Faço direto. Eu também. Olha, Mas isso é muito legal, sabia? sim, e uma coisa que eu adoro fazer, eu aprendi a fazer muito. Esse mantra é maravilhoso para você ter um amor próprio. É Ah, você olhar no espelho e dizer: eu sou o meu maior amor da minha vida. eu sou o maior amor da minha vida. Eu sou o meu maior amor da minha vida.
Caramba! Eu tenho um, que é todo dia que eu acordo. Eu falo assim, vou ser melhor do que eu fui ontem. Falo Perfeito, sempre isso. E perfeito. assim as coisas surgem, né? E hoje você é Pô, pior do legal, que, e hoje você é pior do que vai ser amanhã. exatamente. Exatamente. Sempre em construção, isso que é legal. E o bom é que a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida, né? É, verdade. Mas antes de eu colocar a música para você fazer a, a, caras e bocas, eu gostaria de pedir, quem não nos segue no Instagram, nos aplicativos vizinhos, sigam. Sigam porque vale muito a pena, você vai dar muita risada. É uma pessoa assim, humilde. Ele não faz aquele humor hoje em dia que o pessoal precisa ser apelativo. Não, ele faz um humor tão bacana, tão inocente, que nos remete a Jerry Lewis, a Jim Carrey, e até também eu posso falar um pouco do Chaves, né? Devido à sua simplicidade. E isso que eu falo, não dê tanto hip-hop para aqueles comediante que tem que ficar xingando para tirar uma risada. Não é legal ficar humilhando os outros. Eu acho legal você brincar com os problemas com você mesmo, igual ele faz. Eu acho isso tão legal, gente. Isso ajuda um tanto. Então, vamos dar ouvidos a coisas boas. Então, por favor, sigam ele nas redes sociais. Vocês vão amar o conteúdo dele e vocês depois vão chegar e até me elogiar, falando, poxa, Everton, você é bacana, obrigado por ter me indicado. Tenho certeza. Vai por mim. Não faz isso não, senão eu vou ficar envaidecido. Não, mas merece. É que nem eu sempre falo. Tem uma coisa na minha vida que é importante. Se você vê uma coisa boa em alguém, diga. Porque muitas pessoas não falam. É. E os elogios, eles são verdadeiros quando a gente vê algo e várias pessoas falam, poxa, eu também vejo isso nessa pessoa. Fale, porque não adianta de nada você gostar de uma pessoa, do trabalho, igual o seu trabalho, que eu acho fantástico, do Zacarias, do Kiko também. Acho um trabalho assim, tão gratificante, tão bacana, e não falar nada. Aí, Deus o livre, chega o dia D de todo mundo, nossa, eu gostava tanto dele. Aí, digamos, o sonho da pessoa era ter 1 milhão de seguidores. Aí tem 1 milhão depois que vai lá para a terra do pé junto. Aí não vale de nada. Para mim não vale. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Então vamos lá? Vamos. Então vamos lá, gente. Preste bem atenção. Olha, é um artista. Esse rapaz aí, o Ricardo, é um grande artista. Vamos começar então a transformação da cena de eu mesmo e Irene. Caraca! Muito bom! Muito... Eu tava olhando aqui você e o Jim Carrey aqui, né? Nós tava igualzinho a sequência. Cara, muito bom mesmo. Aquele negócio que o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo. E é muito treino, é muito treino. Mas tava muito legal, assim, tipo, o mesmo time. E Não, eu escutando, eu tava tentando seguir esse time, porque eu lembro da cena. Só escutando a música eu lembro, incorporo a cena. caramba. Depois você pega essa parte aqui da nossa live e coloca esse vídeo para você ter uma ideia. Ficou muito... Não, sem brincadeira, ficou muito bom. Ficou mesmo time. Fiquei... Pode... Ricardo, muitíssimo obrigado, viu? Já estouramos até o nosso tempo, tanto que a prosa estava boa. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por ter agregado na minha noite, na noite de todos, com seu conhecimento, com sua alegria. Que Deus esteja sempre contigo. E gostaria que você desse seus agradecimentos finais também para o pessoal. Galerinha,
vocês que estão aí me assistindo, entre no meu Instagram, todo dia tem stories e eu faço lives com reflexões, tá? De repente com coisas assim que vocês se identifiquem com as coisas que eu falo, tá? E ao mesmo tempo eu coloco vídeos de comédia, de humor, né, no modo geral, né? Para vocês se entreterem. Sintam-se à vontade também de poderem conversar comigo. Eu vou estar à disposição sempre para poder responder, tá bom? E é isso aí, gente. E eu agradeço também a oportunidade do Everton por poder estar aqui e mostrar um pouco do meu trabalho, do que eu sei, né? Do que eu já evoluí nele, né? E mostrar esse Ricardo que eu sou hoje em dia. Muito obrigado. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos nós aqui adoramos te conhecer mais um pouco. Quem não conhecia, está conhecendo. E muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui na nossa live. Muito obrigado pelas mensagens que vocês contribuíram com que a live ficasse tão bacana e tão rápida. Eu achei que 1 hora passou em 10 minutos. Foi assim, né? Agora, só para terminar, vou te pedir um favor. Fala. Só faz a cara do Lloyd lá. A cara do Lloyd é o melhor. Do Lloyd? É. Peraí. Ele já vai arrumar alguma coisa para poder fazer a cara legal, a caracterização. Quer ver? Ó. Ai, eu gosto muito disso! Meu amigo, muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo nessa live. Não esqueçam, sigam o Ricardo Jim, vocês vão adorar o trabalho dele, viu? Fiquem com Deus e muito obrigado novamente, Ricardo. Obrigado a você e a toda a sua audiência. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!